guiado por Deus. E hoje o tema é o meu poder te aperfeiçoa. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, diz Paulo, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus por isso. Pode fechar a sua Bíblia. Diga comigo assim: o meu poder te aperfeiçoa. E nós vamos falar um pouco sobre o período em que Deus conduziu o seu povo no deserto. E no deserto nós passamos a entender então que não tem nada. Lá não tem nada. Durante 40 anos, essa gente viveu num lugar que só tinha areia, sol muito quente de manhã, frio muito, muito forte à noite, tempestade de areia. Não tinha condições. Se você olhar de forma natural, se não fosse Deus, essa gente que passou pelo deserto, na geração de Moisés, todo mundo tinha morrido no deserto. Então, e eles viviam em cabanas, né? Cabanas feitas com pele de animal, com lã, né? De ovelha. Aquilo que eles tinham na mão, os tecidos que eles mesmos fabricavam. Não tinha nenhum conforto, nenhum luxo. E o Senhor, ele institui, interessante que ao preparar essa palavra, eu fui, se eu não me engano, acho que é Números 23, não vamos abrir, mas o Senhor institui 6 festas bíblicas. As festas bíblicas, elas não são festas judaicas. Festas bíblicas, o próprio nome diz, elas são festas bíblicas. Não foi o judeu que instituiu, foi Deus que instituiu. E a 6ª festa é a festa de tabernáculos. O que é essa festa de tabernáculos? Ela traz, como a Santa Ceia, uma memória às pessoas que já não vivem mais no deserto, de que no deserto o Senhor as protegeu, mesmo elas sendo frágeis demais para aquela região. Naturalmente aquelas pessoas iriam morrer no deserto. Por que elas não morreram? Elas não morreram porque Deus estava com elas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Assim como Deus está com você. Amém. Amém? A fraqueza é o único meio de Deus nos aperfeiçoar. Os aperfeiçoados por Deus vivem o seu poder manifestado em sua vida. Quando nós entendemos o que Paulo está dizendo e passamos a abrir o coração para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Posso ouvir amém? Amém. Então, assim como lá no deserto com Moisés, Paulo, ele passa o mesmo raciocínio, a mesma mentalidade, a mesma revelação. O que Deus disse para o apóstolo Paulo? A minha graça, ela é suficiente para você. Havia uma reclamação de Paulo. Assim como no deserto, a gente vê nos textos que o povo estava insatisfeito. Se nós olharmos de forma geral, né? Todo ser humano é insatisfeito, é ou não é? É ou não é? Todo ser humano é insatisfeito, irmãos. Todo ser humano é insatisfeito. Né? Me veio na memória, né, agora, eu fiquei quase 4 anos no exército, né? E eu me lembro que perto do quartel tinha uma comunidade carente. E o comandante daquela época, ele começou a pegar toda a alimentação, a refeição que a gente fazia que sobrava, ele mandava a gente colocar nos caldeirões e entregar naquela comunidade. E isso começou a se fazer todo horário de almoço. Todo dia,
A gente pegava, por um período a gente fez isso. E aí houve alguns dias em que não sobrou alimentação. E teve assim, aí eu me lembro que teve uma sequência de dias que não teve sobra de alimento. Teve alguns moradores que veio bravo lá, porque eles queriam comida. Vieram bravo lá discutir com a gente, porque não teve comida naquele dia, né? Então assim, uma coisa que não se tinha e passou a se ter por uma condição específica, não por uma obrigação, mas aconteceu de ter aquela ajuda, né? Então aquilo que seria algo que estava se fazendo bem para alguém, acabou se tornando um problema por causa da insatisfação do que ficou sem a comida. Porque ele sentiu, ele naquele momento, o sentimento de algumas pessoas é que o exército tinha a obrigação de alimentar eles. Agora, se você parar para olhar para a tua vida, você vai perceber que nós somos insatisfeitos, irmãos. Nós somos. Há uma insatisfação natural na nossa vida. É só você olhar o dia que você chegou na casa do oleiro. Quando alguém disse para você, olha, você vai para uma casa terapêutica. E a maneira como você, o primeiro dia que você pôs o pé ali, que você foi atendido ali, né? Você foi atendido pela primeira vez. Que você entrou para dentro da casa do oleiro, que, né, o bispo ou o Jorge ou algum obreiro chegou para você e falou, vai dormir. Não sei como que você chegou, mas só de você ter uma cama limpinha, um lugar que você não tem que estar preocupado com nada. Se você tiver com fome, vão te dar comida. E os caras falam, pode dormir, racha o bico aí de dormir. A sensação daquele primeiro dia. Aí vai passando os dias e vai se tornando insatisfeito. Verdade. E eu quero dizer algo para você. Essa insatisfação não tem nada a ver com abstinência. Se você nunca sofresse de dependência química, ou seja lá qual for o problema, a insatisfação já vem por natureza. Porque de repente a pessoa fala assim, não, está com abstinência. Abstinência é nada, é insatisfação mesmo. É a natureza, é a carne pulando para fora. E Paulo tem uma revelação. Paulo tem as suas reclamações. Mesmo que a gente olhe o texto e fale assim, é um demônio, é um espinho na carne, tá? Seja lá o que for. Mas é uma insatisfação. Houve uma reclamação. E ele chegou até o Senhor e falou, Senhor, resolve isso para mim. Em outras palavras, Deus disse para ele assim, eu não vou resolver nada disso. Eu não vou resolver. O Senhor pode tirar isso de mim e falar, mas eu não vou tirar. Eu não vou tirar porque eu estou usando isso para te aperfeiçoar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus de honra, glória. Então existem coisas na nossa vida que nós não queremos, mas isso está sendo algo usado por Deus para nos preparar para salvação, vida eterna. Glória a Deus por isso. Glória. E uma vida abençoada hoje. Aleluia. Uma vida abençoada agora. E Deus levou o seu povo do deserto para quê? Para aperfeiçoar o seu povo. Então Deus disse para Paulo, a minha graça é suficiente para você. Assim como para Paulo, Deus viu o aperfeiçoamento dele em seu povo no deserto. E aonde eles moravam? Em cabanas. Uma gente frágil em cabanas. Assim é o Senhor na sua vida. O Senhor, Ele, naquilo que você reclama, naquilo que você é insatisfeito, pois é exatamente nesta área da tua vida que o Senhor te aperfeiçoou. Então, em vez de você deixar a carne pular, ficar irado, cometer pecado, você tem que então entender que é ali que o Senhor está tratando você. É ali que você tem que, como diz o apóstolo Paulo, se regozijar. A palavra se regozijar é se alegrar. Você tem que se alegrar na sua insatisfação. Porque você sabe que Deus está tratando contigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não precisa abrir. Deuteronômio 29, vamos ler 4, 5 e 6. Então, em Deuteronômio 29, aprendemos o quanto precisamos ser aperfeiçoados. E o texto diz assim: mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam.
Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas e nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vocês não comeram pão fermentado, não beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Glória. Glória a Deus por isso. E aí a gente vai caminhar na palavra, tentar entender dentro daquilo que nós lemos biblicamente falando, o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos, que não é novidade. O orgulho derrubou Lúcifer. Não vamos tratar de Lúcifer. Eu quero que você entenda que o orgulho derrubou Lúcifer. Os orgulhosos são fracos que não se deixam ser aperfeiçoados. Vocês estão entendendo? O que nós precisamos entender na nossa vida, irmão? Todo mundo é fraco. Todo mundo é fraco. Todo mundo é fraco. Amém? Amém. Se o Cícero, qual é o Cícero Pitoneiro tivesse aqui, eu ia falar para ele, você é fraco, irmão. Porque a fraqueza que o Senhor está dizendo é na nossa alma. Amém? É na nossa existência. Os orgulhosos são fracos porque não se deixam ser aperfeiçoados. Além de fracos, eles são solitários. E além de fracos, os orgulhosos são fanáticos porque eles são fracos e no seu orgulho eles têm a certeza de que estão certo e estão errado. Os orgulhosos se comparam a Deus muitas vezes. Se comparam aos outros em todo o tempo. E é sempre melhor que o outro. Qual é o erro de Lúcifer? Lúcifer então acreditou, ele acredita até hoje que ele é melhor do que Deus. O que a Bíblia fala? Que Lúcifer, quando se fala que Lúcifer quis gerar um reino acima do reino de Deus, ele não quis, ele quer. Ele só não faz porque ele não tem condições para isso. Ele não tem essa capacidade. Se nós olharmos a raiz de orgulho dentro de nós, não é errado você querer fazer melhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas você tem que ter muito cuidado quando você começa a se comparar. Você nunca quer ser inferior. Ótimo. Mas ficar comparando. De repente a pessoa faz muito bem, você não sabe fazer. Aí você olha aquilo dentro de você e fala, eu faço melhor do que isso. Faz nada. Você não faz, isso é orgulho. É um orgulho que carregamos. Que tem que ser, ele tem que ser dominado, porque ele não acaba, mas ele precisa ser dominado, né? Lúcifer, nós com Lúcifer, nós não queremos ser semideuses, nós queremos ser Deus. Nós queremos ser Deus. O inferno está cheio de orgulho e de orgulhosos. Agora escute o que eu vou te dizer. A mente do diabo é crer que ele está certo, até hoje. E a mente do diabo, quando é lançada sobre alguém, é a mente de alguém que não entende o que Deus está fazendo. É o olhar de alguém que não consegue enxergar a presença do Senhor. É os ouvidos que não conseguem ouvir a voz de Deus. Assim estão os que não se entregam. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Todo tempo é uma oportunidade que Deus nos dá para mudarmos a nossa vida de mal para melhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu creio que hoje é um culto como qualquer outro culto, mas adoração ao Senhor. E hoje é um tempo de você receber um novo do Senhor. Aleluia. Um novo. Festa de Tabernáculos é um período em que as pessoas, eles acabam encerrando tudo que eles viveram até aquele período. E eles iniciam uma nova expectativa. A festa das colheitas é porque a vida das pessoas naquele período era muito dependente do campo. E a festa da colheita instituída por Deus está dentro daquilo que é a alimentação deles. E o que é a festa da colheita? É o período em que todo o trabalho que eles fizeram durante todo o ano, o resultado está ali. Eles vão colher e vai acabar. Eles vão ter que preparar a terra e vão ter que lançar novas sementes para surgir a nova colheita, que é a alimentação deles. Então eles estão ali agradecendo a Deus por tudo que eles conquistaram, mas buscando no Senhor que a vida daqui para frente seja abençoada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, espiritualmente, eu estou dizendo para você que hoje é o momento que você está aqui para receber novas sementes. Para que você venha ter o quê? Novas colheitas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Novas colheitas e melhores do que você já colheu até aqui. Amém? Amém. Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o tempo de se render. Se render a quê? Ao poder de Deus. Posso ouvir amém? Amém. O poder de Deus só aperfeiçoa os fracos que se rendem. Glória a Deus por isso. Então se renda agora. Aleluia. Se renda agora e seja aperfeiçoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se renda para que você venha a ter uma vida abençoada, colheita abençoada. Se renda para que as sementes que o Senhor te entregar hoje espiritualmente sejam frutíferas para a tua vida, pastor, amém? Amém. E para a tua família. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ponto 2. No mesmo texto, versículo 4. A ignorância cega e ensurdece. A ignorância, ela cega e ela ensurdece. Eu tenho uma certa deficiência auditiva que eu não consigo ainda identificar. E confesso aos irmãos que quando eu tenho que fazer algum exame, tudo, eu passo. A pessoa sempre fala, ó, tem um probleminha aqui ali, mas eu passo, né? Mas dependendo do som, eu não consigo ouvir. Eu estava falando com a minha esposa esses dias. Tem um rapaz lá, um jovem lá perto de casa, que ele tem a voz grossa e fala bem grosso, né? E ele... Eu sei que ele é de outro país, não me lembro exatamente que país. Então tem aquele puxado estrangeiro, além da voz grossa. A gente se encontrou ali perto de casa, ele mora ali perto de casa. Ele perguntou para mim se eu estava bem. E para eu entender o que ele falava. O senhor está bem? Eu falei, o quê? O senhor está bem? Eu falei, o que você falou? O senhor está bem? Porque aquele puxado estrangeiro, umas 3, 4 vezes. Fica até chato, né? Mas eu não consigo ouvir. Tem alguns sons muito fortes que eu não consigo ouvir porque eu tenho uma certa deficiência. Agora imagina a gente ficar surdo espiritualmente. De Deus falar para você e você não ouvir o que Deus está falando. De Deus mostrar para você e você não enxergar o que Deus está mostrando. A ignorância, o orgulho, ela cega e ensurdece as suas presas. Porque a pessoa que está cega, ela está surda, ela está aprisionada por espíritos que não querem que ela enxergue o que Deus quer que ela faça. Veja que neste texto de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz que a mente, Deus está dizendo, olha, por todo este período no deserto, vocês não têm mente que entenda, vocês não têm olhos que vocês possam ver, vocês não têm ouvidos que vocês possam escutar, mas entenda, a revelação é o seguinte, segundo o apóstolo Paulo, você nasceu em um tempo de aperfeiçoamento. Entenda qual é a revelação, a principal revelação da palavra de hoje. O Deus te coloca em tempo de aperfeiçoamento. Qual é o tempo que você está vivendo? Você está num tempo de insatisfação pessoal. Era isso que você queria para a tua vida? Se você fosse fazer um planejamento, falar assim, aonde que eu quero estar hoje é o quê? Dia 25 de novembro, às 8 horas da manhã, neste sol, aonde que você realmente gostaria de estar? Se você fala assim, eu acho que eu gostaria de estar em outro lugar, então você não queria estar aqui, então há uma insatisfação em você, mas o Senhor está dizendo para você que é um tempo de aperfeiçoamento. Aleluia. É um tempo de arrancar de você aquilo que fez com que você estivesse aqui. O Senhor está usando tudo que há à tua volta, a casa do oleiro, todo este momento, para te aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É arrancar essa maldição da tua vida. É arrancar isso que te faz fazer o que você tem feito até agora. É de fato acabar com isso e gerar em você uma nova vida. Glória a Deus. Novas colheitas. Obrigado, Senhor. De você ter expectativa, de você ter esperança. Aí você fala, qual é o maior beneficiado quando se deixa ser aperfeiçoado? É você mesmo, irmão. É, Senhor. É você mesmo. Qual que é o nome do irmão? Eduardo, quantos anos você tem? Eduardo está com 20 anos.
tem uma vida inteira, irmãos, para fazer o que você fez aqui. Você não precisa ficar 24 horas falando do Senhor, mas uma vida inteira para servir ao Senhor. Aleluia. Imagina quantas coisas o Senhor tem para fazer na tua vida durante toda a tua vida. Quantas bênçãos que vão ser acumuladas sobre a tua vida. Agora, o que você tem que fazer? Se deixar ser aperfeiçoado. O que você tem que fazer? Se deixar ser aperfeiçoado. É lutar contra as imperfeições que existem na sua vida. É entender que Deus é Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo, nós nascemos em tempo de aperfeiçoamento. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A própria lei de Moisés é aperfeiçoado pela graça. Porque o tempo do deserto é na obrigação da lei. O tempo de Paulo é pela graça. A graça de Deus é suficiente para te aperfeiçoar na fraqueza. Posso falar amém? Amém. O poder de Deus, ela está sobre a tua alma. Você crê? O poder de Deus está sobre o teu espírito. Você crê? O poder de Deus está sobre o seu corpo. Agora, o teu corpo, alma e espírito estão sendo aperfeiçoados para quê? Para viver a realização de quê? De todas as promessas dadas por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que o Senhor quer? Que você se prepare. Então, prepare-se para viver o quê? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. O resultado do quê? Do aperfeiçoamento de Deus aos que confessam a sua fraqueza. O que é seu, Deus já preparou. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que tudo coopera o quê? Para aqueles que amam ao Senhor, não é? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase aí fora? Como é que o pessoal fala? O que é seu, Deus já tem preparado. É mais ou menos isso? É isso mesmo? Que o pessoal fala? Se for diferente, vocês me corrijam. O pessoal fala para você assim, ó, o que é teu, Deus tem preparado, já está preparado. É mais ou menos isso, né? Mas quando se fala isso, fala de forma pejorativa, né? Como se você vai se dar mal, né? Você está dentro de uma situação e fala, fique tranquilo, o que é teu, Deus já tem preparado. Agora eu quero dizer para você que mesmo que a pessoa fale para você de forma pejorativa, a promessa do Senhor já foi liberada sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida. E neste momento o Senhor está vindo sobre nós. E hoje você está sendo liberto de pensamentos demoníacos. Pensamentos demoníacos. Hoje você está sendo liberto de pensamentos demoníacos. Glória a Deus por isso. Hoje os seus olhos espirituais estão sendo abertos para você ver o Senhor. Hoje os seus ouvidos passarão a ouvir a Deus. Amém? Eu vou ouvir a Deus audível? Não, irmãos. Você ouve a Deus como em pensamento e você tem a certeza que é o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você crê nisso? Você recebe? Glória a Deus. Ponto 3, Deuteronômio 29:5. Deus providencia de forma sobrenatural enquanto Ele te aperfeiçoa. Enquanto o Senhor está te aperfeiçoando, Ele também está te suprindo. Ele está te suprindo. O mesmo texto que diz que eles não conseguiam entender, não conseguiam ver, não conseguiam ouvir, mas mesmo assim a palavra do Senhor diz que nem as roupas e nem as sandálias dessa gente se gastavam. Então quando se fala que nem a roupa e nem a sandália dessa gente se gastava, aqui a Bíblia está dizendo que Deus cuidava deles de todas as formas, no detalhe. Glória a Deus. No detalhe. O Senhor cuidava, né? Aí eu vou te lançar um alerta, escute, estou caminhando para o final da palavra. A ingratidão é terrível. A ingratidão é terrível. Sabe qual é uma das faces do orgulhoso? Insegurança. O orgulhoso é inseguro. Porque o orgulhoso, ele quer que
a todo tempo ele seja reconhecido daquilo que ele faz. E quando o orgulhoso faz algo errado, que as pessoas declaram, esse negócio está errado, isso acaba com o orgulhoso. E uma das fraquezas do orgulhoso na sua insegurança é a ingratidão. Porque mesmo fazendo errado, ele para si mesmo, ele entende que as pessoas têm que continuar dizendo que está certo, que está bom, que ele é bom, que ele é o cara, que ele nunca erra, que se não fosse ele não ia sair. Por isso que quando você bate o nome de alguém e fala assim, irmão, se você não estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Você tem que segurar o pé, porque senão voa. Porque infla de orgulho, é muito orgulhoso. Não que nos faça mal, é muito bom quando alguém vem e nos elogia sobre alguma coisa, sim ou não? Sim. É bom, mas você não pode viver dependendo disso. Porque o dia que não acontece, o dia que o pessoal jogar você pro chão e falar, você tá errado, você pisou na bola, tá tudo errado, você tem que começar tudo de novo, é ali que não pode nascer ingratidão. A ingratidão é terrível. O que acontece com este texto? Mesmo Deus fazendo tudo para esse povo, como que esse povo vivia no deserto? Com a alma amarga. Até as roupas e sandálias não gastavam, mas a alma dessa gente era amarga. O que tem no deserto, irmãos? No deserto não tem nada. Basicamente, areia, muito calor, muito frio, conforto, zero. Na verdade, o povo clamou por liberdade, sim ou não? Mas ela se esqueceu de Deus. E quando se esquece de Deus, se perde o relacionamento. E quando perde o relacionamento, perde a confiança. Qual é um dos problemas de quem não tem relacionamento e não tem confiança em Deus? Qual que é um dos grandes problemas? A pessoa quer a liberdade, mas ela não quer a liberdade dentro da palavra que liberta. Ela quer a liberdade dentro dos mimos que ela entende. Quando o povo saiu do Egito, eles não imaginavam que eles iam viver o que viveram no deserto. Escute o que eu estou te dizendo. Vira o teu irmão e fala assim, escuta aí. Escute o que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te falar. O povo está lá aprisionado e quer liberdade, sim ou não? Sim. Você quer alguma coisa de Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quem quer alguma coisa de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Isso que você quer de Deus, Deus vai entregar do jeito dele e não do seu, irmão. Aquela gente que saiu do Egito, eles não imaginavam que eles iam viver o que viveram no deserto. Por que a alma deles ficaram amarguradas? Porque a todo momento fala assim, peraí, isso aqui é liberdade? Isso aqui é liberdade? É isso aqui o que... Tudo bem, eu vi o sobrenatural. Eu vi as pragas. Eu vi a água se abrir, o mar se abrir. Mas é isso aqui que Deus tinha para nós? Ah, não. Por que não deixou a gente lá? Quando você vem em busca da liberdade em Deus, você tem que entender que Deus ele vai pôr na tua vida o que você precisa para viver essa liberdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E não o que você imagina que seja liberdade. O que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a confiança. Você está num processo de aperfeiçoamento, sim ou não? Sim. Deus está dizendo, olha, imagina Deus fazendo defesa, se é que ele precisasse, né? Aí o povo chega para você e fala, você está brincando, rapaz. Vai lá ver o negócio. Você sabe o que é o calor do deserto sem um ar-condicionado, morando em tenda? Você não tem noção. Você sabe o que é tempestade? Que você não tem onde se esconder de tanta areia? Hã? Você acha que isso é vida? Aí vem Deus se defender e falar para você, fala assim, eu cuidei dessa gente. Pergunta para ele sobre a roupa dele, sobre a sandália. Até a roupa e a sandália não gastavam de tanto que eu cuidei dessa gente. Mas eles perderam a confiança no processo.
Você não pode perder a confiança no processo. Vocês estão entendendo? Qual é uma oração que a gente vê com muita dor de muito cristão? A pessoa passa anos fazendo coisa errada. Tratamento. Quanto tempo é o tratamento? 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Aí a pessoa está lá, 2, 3, 4, seja lá quantos anos está lá fora. Aí vem para o tratamento. Passa 3 meses de tratamento, ela dobra o joelho e fala assim: Senhor, eu estou há 3 meses, Senhor. O Senhor vai me deixar nessa situação. 3 meses, irmão. 6 meses. O que é 6 meses? O que é 1 ano diante de uma vida cheia de erros? Está no processo do tratamento, não chega nem a 6 meses. Está no processo do tratamento, a insatisfação é tão grande que fala: não quero mais. Por quê? Porque perdeu a confiança no Senhor. Amém. Vocês estão entendendo o que está dizendo? O que eu quero que vocês entendam dentro da palavra? Deus de honra e de glória. Deus literalmente tirou tudo deles. Tirou tudo. Então, se você se sente assim, fique em paz. Não é a primeira geração que passa por isso. Deus tirou tudo deles. Para quê? Para mostrar que eles dependem dele. Para mostrar que ele é o tudo dessa gente. Glória a Deus. Israel, aí você fala: por que Deus fez isso? Porque Israel estava impregnada, ela estava influenciada por crenças, crendices antibíblicas. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui pela dependência, irmão. Você está aqui porque teu coração, tua alma está cheia de paganismo. Descrente, desconfiado, marcado de forma errada. Vocês estão entendendo? Irmãos, não é a dependência, irmãos. A dependência é um estalo. Para pensar que Deus que a gente serve é o Deus que fala pro cego, fala, ele joga lá, ele pega barro, cospe e joga no olho do cara, fala: vai lá e lava o rosto. O cara está enxergando. É a mulher que tá morrendo, ela está desfalecendo há anos, sangrando. Imagina a fragilidade, além de ser mulher, a fragilidade do tempo que ela estava sofrendo com a enfermidade. Ela só tocou na roupa de Jesus. Você acha que a dependência química é o problema, irmão? Não é o problema, não é a dependência. O problema é o que está dentro da tua alma. Não é no físico, é na alma. Se você deixar Deus tratar a tua alma, o corpo é o de menos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Quando Deus tira tudo de você, é para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Essa gente ficou 400 anos no Egito. Imagina o que eles receberam lá dentro, o que eles viram. Aquilo se impregnou. Durante 40 anos, Deus cuidou da alma dos seus filhos. Posso ver, amém? Amém. E os preparou para viver sem perder o seu olhar na eternidade. Glória a Deus. Tabernáculos é um período, é um tempo, é uma festa instituída por Deus. Para quê? Para que seu povo fixasse o cuidado de Deus em sua fragilidade. Deus cuida de você na sua fragilidade. Se é frágil, você se sente insuficiente, que bênção, porque é Deus que faz o sobrenatural acontecer em você. Deus de honra e glória. Todo o mal que o deserto poderia ter causado àquela gente não chegou àquelas pessoas, porque Deus sempre foi o guia. Deus tirou tudo deles e deu ele para eles. E trouxe eles para si. Eles perderam tudo para ter o tudo de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fracos diante da imensidão do deserto, Deus os aperfeiçoou. Hoje é você. Fraco. Todos nós somos fracos. Glória a Deus por isso. Mas se você se deixar ser aperfeiçoado, irmão, você vai sair daqui com uma semente que frutifica. Glória a Deus por isso. Você tem uma vida, sim ou não? Então viva a vida que você tem. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus de morte. O
O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus vem para brigar para que nós venhamos ter vida. Não é o Deus que mata, é um Deus que dá vida. Se você se aproximar, se ligar a Deus, você então vai ser aperfeiçoado para viver o sobrenatural. Glória a Deus por isso. Você consegue entender o teu testemunho diante das pessoas? Você consegue entender a expressão do poder de Deus em você, diante das pessoas, as pessoas olharem em você e ver você aperfeiçoado? Você consegue entender o quanto grato você viverá, porque a tua alma tratada, você servindo ao Senhor, curado, posso ouvir amém? Amém. Completamente curado. Só de você falar Jesus, vai ter gente se rendendo a Cristo. Aleluia. Que é a vontade de Deus sobre a tua vida. Agora, irmãos, se você nunca pensou em pôr um terno, em pegar uma Bíblia, em pegar a palavra, não se preocupe. Não, Deus vai usar você aonde você acredita que vai ser a sua vida diante da vontade do Senhor. De repente, alguns de nós vai se tornar pastor, outros vão continuar a vida. Você vai voltar, vai continuar trabalhando, cuidando da sua família, congregando na sua igreja, e Deus vai te usar tremendamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Mas é preciso se deixar ser aperfeiçoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Está todo mundo aí? Glória a Deus. Eu quero declarar que toda semente mirrada, toda colheita ruim na tua vida, toda raiz de amargura, seja arrancada agora da sua alma, da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, no deserto Deus arranca tudo para que você prospere. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio. Então que seja feito isso na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.